8 horas 3 minutos em Campos, podcast brecado no intervalo. Vamos voltar aqui, que você sabe que nosso sonho aqui é fazer um podcast do intervalo. Mas aí nós vamos ter que arrumar Dr. João Paulo Granja. Vai. E por aí vai. Para poder. Um abraço ao querido João Paulo, que é um advogado espetacular, de mão cheia, tem um escritório fabuloso, uma super equipe aí de juristas. Falando em advogado, aproveitar para parabenizar o Robson Maciel Júnior, que ontem foi nomeado procurador da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é o procurador-geral de lá, né? O Robson que também tem um trabalho muito bacana aqui em Campos. E foi procurador da Câmara. Foi por 2 vezes. Menino bom. Tem muita aí especialista também em direito eleitoral, né? Que ele se aproximou mais também, né, dessa área. E também parabenizar o Alexandre Bastos, né, que foi nomeado também subdiretor lá da comunicação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um parceiro também que começou com a gente aqui na Folha e hoje está aí também trilhando esse caminho. O Rodrigo dando aí, prestigiando também alguns nomes aqui de Campos, né? Outros devem surgir ao longo dessa semana. Os cariocas devem ficar para morrer, né? Porque ontem ele exonerou 25, então, da mesa, cargos ligados à mesa diretora. Então, já foram nomeados alguns aí. Tem outros nomes também que estão surgindo, né? Mas parabenizar essas duas pessoas que eu tenho um contato assim, mais próximo, que é o Robson Maciel e também o Alexandre Bastos, por essas nomeações aí. Eu digo os cariocas, aqueles que são mais coisas, né? Mais radicais, não gostam do interior. Toma aí, gente. Como diz o próprio presidente da Assembleia, o Rodrigo, é mais um monte de lamparão, né? Só mais um, né? Vamos ver como vai ser aí, né? A gente torce para que, né, os resultados... Hoje, inclusive, já tem 3 horas da tarde, né? Já tem sessão lá com as pautas já divulgadas aí, algumas pautas importantes. A gente vai acompanhar esse primeiro dia, né, dessa nova legislatura efetivamente aprovando aí matérias que a gente torce que realmente sejam matérias de interesse, né, de toda a população. Vamos ver como vai ser essa primeira semana. Antes de voltar aqui com o nosso convidado Renato Gonçalves, que é coordenador do Fórum Municipal da Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Só relatar aqui, eu confesso que desde ontem estarrecido aí com essa tragédia na Turquia e muito complicado, gente. O terremoto que aconteceu lá foi na escala máxima daquela medição da escala Richter, que é 7,8 graus. Foi assim uma loucura. E não é que eu esteja mais ou menos com um lugar ou com outro, mas me parece que ali é o noroeste ou o norte da Síria, que eles fazem de divisa. Ele tinha, já havia 12 horas e nenhuma ajuda, nenhuma ambulância sequer tinha aparecido em vários locais ali, dessas réplicas do terremoto do epicentro que foi na Turquia. E só para que você tenha uma ideia, o número de mortos já passa de 5 mil. Chega a 5 mil neste momento, passa de 5 mil, e são mais de 5.600 prédios que desabaram, que foram destruídos e estão dificultando. Você imagina 5.600 prédios, a quantidade de gente, e o terremoto foi 4 horas da manhã, 4h17, a maioria dormindo. Olha que situação, olha esse número, que meu Deus, que tragédia, né? E um novo terremoto, agora de magnitude 6,5, atingiu de novo a Turquia. É uma loucura. Que Deus tenha piedade aí dessas pessoas. E o frio, ontem me parece que estava 5 graus, 3 graus, dificulta todo o resgate também. Nós voltamos com o Rodrigo Gonçalves. Você estava fazendo aí uma timeline aí das associações que foram beneficiadas. Só para a gente ter uma noção mais ou menos que a gente fala assim, né? É importante o Renato ir pontuando rapidamente o que cada uma faz o trabalho, né? Algumas a gente já conhece
por estarem sempre na mídia, mas tem outros que fazem esse trabalho também muito silencioso, mas que funciona muito e traz muito resultado. Então é importante a gente abrir espaço para a gente falar um pouquinho sobre elas. A gente já falou do Lar Fabiano de Cristo, já falou do Centro Juvenil São Pedro, aí também tem o Instituto Profissional São José, que é o educandário, né, São José? Que é o único projeto no interior, na área rural, né, da nossa cidade, lá em Santo Eduardo. Ele embora a sua base esteja aqui na Lapa, mas o projeto ele é desenvolvido na área do interior, lá em Santo Eduardo. Então, é o único projeto que a gente tem na área rural, para você ver a importância desse financiamento e o alcance que a gente tem dessas políticas de chamamento. Educandário São José, você fala qual... Você falou... o Instituto São José. Instituto São José. O Instituto São José. Eu que me confundi. O Instituto São José é o projeto que a gente tem lá em Santo Eduardo de atendimento a crianças e adolescentes na área rural. É o nosso único projeto na área rural, que é lá do nosso amigo Dr. Elson, que está desenvolvendo há muitos anos também esse projeto de alcance social imenso para aquela região, né, da nossa cidade. E que tipo de trabalho é profissionalizante? Exato, eles fazem uma ação também via plantio, a profissionalização via plantio de mudas, via atendimento social, também de esportes. Uma característica que como citou o nosso ouvinte aqui, que o Cláudio ligou, com uma valorização do espaço escolar, com incentivo, acompanhamento no contraturno das atividades escolares. Então é um ponto que une todos esses 13 projetos, é um incentivo para que crianças e adolescentes permaneçam na escola, para que esse trabalho em parceria com as unidades escolares, para que a gente possa, nesse momento de retomada das aulas presenciais, que a gente possa ter plenamente a frequência e desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Aí a gente tem também o Grupo Espírita Francisco, o Educandário, o Instituto Profissional São José vai receber parcelas, né, que somam R$358 mil. O Grupo Espírita Francisco de Assis, que é o projeto Canoa, que funciona ali ao lado do Trianon. Eles têm um projeto magnífico de inclusão de crianças e adolescentes no serviço de convivência através da arte. Eles fazem todo ano apresentações que são belíssimas no Trianon, que eles fazem inclusão das crianças e adolescentes, né, e de atendimento às suas famílias pela arte, né, pela música, pela dança, que é um projeto belíssimo que a gente precisaria conhecer, que há muitos anos desenvolvidos ali, aqui, bem pertinho da gente, né, do lado do Trianon ali, que é uma entidade seríssima e que faz um belíssimo trabalho. Então, lá são 359 mil que vão ser divididos também em 12 meses. Aí tem a obra do Salvador, que a gente já falou aqui. Isso, que embora tenha um serviço como a Fundação CDL notório de encaminhamento, de preparação para a aprendizagem, o que ele é financiado pelo Conselho da Criança é um projeto que atende adolescentes, preparando para que eles possam, quando chegar esse momento de entrar no mercado de trabalho, eles possam estar prontos. Então, eles fazem um pré-aprendizagem, né? Fazem um atendimento porque esses adolescentes chegam lá com baixa escolaridade, chegam lá sem entender direito o que é entrar no mercado de trabalho, e esse projeto da Obra do Salvador também há muitos anos atende esses adolescentes ali de toda aquela região ali da nossa cidade. E aí tem a Associação Bem Faz Bem, que é em Goitacazes, cara, que é um projeto também a Bem Faz Bem é uma das entidades mais recentes que a gente tem, né? Mas é uma entidade que chegando, que tem um projeto premiado também, já teve premiação pela Fundação Itaú, já teve vários tipos de premiação e que desenvolve o seu projeto na região de Goitacazes, que é uma das regiões de maior grau de vulnerabilidade da nossa cidade, né? A linha do Limão, Parque Saraiva. Então a gente tem que ter um olhar muito atento das políticas públicas voltadas para a nossa Baixada e também para a região de Goitacazes. Ganha de Guarulhos? Não ganha de Guarulhos quando você analisa Guarulhos como um bloco. Como um todo. Quando você analisa alguns bairros de Guarulhos, ganha em índice de letalidade, em índice de adolescentes em conflito com a lei, em índice de crianças fora da escola. Você tem vários índices de Goitacazes que competem, infelizmente, nessa cruel competição de igual para igual com alguns bairros de Campos que têm índices muito ruins, como alguns de Guarulhos, como a Penha, como a Ururaí, como a região lá da Tapera Ururaí. Você tem, então a Bem faz um trabalho marcante nessa região da nossa Baixada ali, que é Goitacazes. Também são quase 360 mil dividido em parcelas, né, em 12 parcelas, como a gente falou.
E tem a Associação Beneficente Luz e Vida, que também está recebendo aí cerca de R$309 mil, dividido em 12 vezes. A Luz e Vida faz ali na Tiragosto, ali no Matadouro, naquela região ali de alto grau de vulnerabilidade. Um trabalho também, a Luz e Vida também chegou para ser financiada no último chamamento, e é um trabalho também de muitos anos ali, de muita repercussão e impacto social naquela região ali do Matadouro, ali atrás da UENF, toda aquela região ali, que são várias comunidades ali. Que tipo de serviço que é prestado? Então, eles são... Portelinha, né? Exato, a Portelinha ali, ali ela não é uma comunidade inteira que recebe o mesmo nome, mas atende ali a criança ali. Com esse trabalho do contraturno escolar, com atividades esportivas, com acompanhamento escolar, com alimentação, com esse acompanhamento social e psicológico dessas famílias, com trabalho, com oficinas lúdicas. Então é um forte impacto naquela região ali da nossa cidade. Aí nós temos a Orquestrão da Vida, que está recebendo aí a quantia de 388 mil, que é a mais conhecida, né, da gente, né? E que não pode chover, coitada, que enche aquela instituição. Exato, que foi uma organização que vocês se lembram. Ela é abaixo do nível da rua, para quem não que conhece. Antes de ser financiada pelo Fundo da Infância, vivia fazendo campanhas de arrecadação porque não conseguia desenvolver o seu projeto social. Foi a partir da sua entrada para ser financiada pelo Fundo da Infância que ela conseguiu um mínimo de estabilidade para manter o seu projeto social, ainda que precise fazer eventos para captação de recursos, para complementar, para atender um número maior de crianças e adolescentes. Mas e eu já estive lá participando de bingo, ajudando a fazer, dando a minha colaboração para esse processo de arrecadação da Orquestrão da Vida, que é você fazer o resgate social pela arte, que também é uma coisa fantástica, né? Só de você imaginar o alcance que isso tem na vida deles. E aí a gente vai falar rapidamente da Fundação CDL, que você já falou aqui, que desenvolve esse trabalho, e também tem a APOI, a PAI, que nós já falamos, que eu vou deixar para a gente não aprofundar muito no trabalho, que é um trabalho mais conhecido, e a Associação Esportiva Meninos de Ouro, que você falou que foi a que entrou mais recente, que está recebendo aí 350 mil, dividido em parcelas, né, em 12 vezes, que faz a inclusão desses jovens através do esporte, não é isso? Exatamente. Também num bairro de periferia, também no Parque Prazeres, também num bairro... É importante a gente pensar que nós estamos financiando, via chamamento público, organizações que desenvolvem o trabalho em setores extremamente vulneráveis. Então a gente faz um trabalho de complementar aquilo que é ofertado pelo poder público, mas garantindo aquilo que o Darcy Ribeiro defendia lá na década de 80. O que é isso? É o horário integral. É que essa criança não fique desprotegida quando ela está fora da escola. É garantindo que essas quase 1.000 crianças e adolescentes financiadas pelo chamamento público, né, pelo Fundo da Infância, elas estão, na verdade, garantindo que no contraturno escolar elas vão estar com uma equipe que vai estar lá ofertando a ela de educadores, de técnicos, de toda uma equipe que vai estar lá fortalecendo esses vínculos familiares, prevenindo a violência doméstica, prevenindo todos essas vulnerabilidades que garantem, que na verdade deixam essas crianças desprotegidas quando estão fora desses projetos. Cláudio, uma coisa que o Renato colocou, e acho que é importante, acho que você na hora que você estava garantindo o cafezinho do Renato, que o Renato falou que só vinha se você preparasse um cafezinho para ele. Mas foi bem preparado. É contrapartida. É contrapartida. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre esses recursos, né, porque são 4,7 milhões disponibilizados, mas nem todo esse recurso que está sendo agora disponibilizado para essas instituições, eles são recursos vindos do governo municipal. Eles são outros recursos que o Renato vai explicar, né, que vem. A maior parte, claro, né, grande parte é do governo municipal, mas tem recursos que vêm... Mas dos 4 milhões e 700, arredondando aqui? Exato. Nem tudo é do... Não. E uma outra coisa que também é interessante dizer, que a gente fala, segundo fala em 350 mil, é 350 mil dividido em 12 vezes. Então dá uma média de 30 mil para cada mês, né? E quando a gente fala nesse valor, é bom a gente ressaltar também uma coisa, que esse valor ele é para atender uma média de 60 crianças e adolescentes. Entendeu? Esse valor ele só cobre a média de 60 crianças e adolescentes. Ou seja, e a gente sabe que essas instituições acabam atendendo muito mais. Então, ou seja, nenhum recurso que elas recebem, mesmo que, né, que a gente investe do que já foi em outro momento, quando essas não recebia recurso nenhum, isso é muito importante, mas é para as pessoas terem noção, porque às vezes as pessoas falam, mas recebeu 350 mil, como se fosse resolver o problema dessas instituições, né, e como se fosse garantir o atendimento a todo mundo, e nem sempre isso é possível com o valor que se recebe, né, Renato? Exatamente, e é preciso dizer que desses 4 milhões e 700, como o Rodrigo colocou, uma parte
importante dele, né, quase 10% desse valor, são de recursos que as pessoas fazem a dedução do seu imposto para o Fundo da Infância. Então, são recursos ainda de 2022 que foram transportados para 2023 e de recursos que vão entrar ainda no fundo, né, no caixa, na conta, que é uma conta separada do fundo, que é de recursos próprios, que a gente chama de recursos próprios, que não são transferências via royalties, e que o quanto isso é importante, a gente vai falar disso daqui a pouco, o quanto a sociedade pode ainda participar, as empresas, o sindicato dos contadores, as grandes empresas, que o quanto a gente ainda pode ainda. Você imagina, a gente está falando de como a gente custou para conseguir 4 milhões e 700, você imagina se a gente conseguisse metade dos 16 milhões que são possíveis serem captados. A gente estaria falando aqui de 8 milhões, a gente estaria falando aqui do dobro de atendimento para criança e adolescente na nossa cidade. Mas, mesmo esses 4 milhões e 700, a gente teve um debate muito intenso para conseguir chegar nesse orçamento. E aí reconhecer que o prefeito Vladimir teve uma participação fundamental, que quando a gente chegou num ponto de impasse, quando a gente chegou num ponto em que a gente não iria conseguir garantir os 12 meses, que a gente não tinha recursos sequer para 11 meses, porque o valor orçado na lei orçamentária não iria conseguir chegar a cobrir esses 12 meses, foi a participação do prefeito e a determinação do prefeito, e por isso ele esteve lá ontem para comunicar as organizações. Ele teve uma participação fundamental para que esse recurso fosse garantido o valor suficiente, a gente chegasse a esse número de 4 milhões e 700, para que a gente chegasse a garantir os 12 meses de funcionamento, e ele na verdade, cumpriu com as organizações um compromisso que ele estabeleceu lá no período de campanha, porque todos os candidatos tiveram com essas organizações que fazem atendimento à infância, no encontro na Apoia. A gente ofertou um café da manhã para cada então candidato, e a gente buscava dos candidatos que eles esse compromisso, né? Firmassem compromissos com a infância da cidade. E Vladimir firmou esse compromisso enquanto candidato. Depois, na fase de transição, quando ele já era prefeito eleito, mas ainda não tinha tomado posse, ele recebeu essas organizações lá na FENORTE, garantindo que tinha um compromisso com essas organizações, e ontem fez valer simbolicamente esse compromisso assumido, quando ele teve a palavra final para que, do ponto de vista do governo, se desse aos meios, né, via Secretaria de Controle, de Orçamento, desse os meios para que garantisse, fazendo valer, inclusive, o preceito constitucional da prioridade absoluta, né, fazendo valer que quando a gente pode não ter para todo mundo, mas a gente tem uma prioridade, garantido pela Constituição, que é a prioridade absoluta para o atendimento de criança e adolescente. E aí o prefeito teve a palavra final, e é importante que a gente tenha dos gestores públicos esse posicionamento de que, olha, a gente tem prioridade, não é todo mundo igual, a gente tem setores que são mais vulneráveis e que, por isso, precisam de um tratamento preferencial. E ele fez valer essa decisão, né, nesse processo final de decisões, mas só dizer que como foi importante você ter esse processo de articulação e mobilização da sociedade para que, num momento como esse, o gestor tenha essa sensibilidade, como o Vladimir teve presente lá, para fazer simbolicamente essa assinatura do termo, e é importante que a gente diga isso, que embora a gente ainda tenha muito a caminhar, porque esse valor, só para você ter ideia, no PPA de 2022... PPA é o plano plurianual, que é um planejamento que você faz para os próximos 4 anos. Então, por exemplo, ano que vem, que é o último ano de mandato, você faz o PPA para os próximos 4 anos. Então, você já tem sempre o prefeito que já entra trabalhando no PPA que foi elaborado na gestão anterior. Igual o orçamento. Exato, mas só para você ter ideia, a projeção de quem fez o PPA há 3, 4 anos atrás, que não podia imaginar que a gente teria uma inflação galopante, como a gente está tendo, a inflação dos alimentos, que não podia imaginar nada do que está acontecendo agora, o PPA para o Fundo da Infância já era de 5 milhões para o ano de 2022. Então E foi quanto no ano de 2022? A gente trabalhou em 3 milhões e 800. Então a gente já está trabalhando com um número muito, muito abaixo daquilo que previa o próprio PPA. E o que isso traz para a gente? Quais são os desafios que isso traz quando você tem um valor abaixo daquilo que estava previsto há 4 anos atrás? Você tem per capitas que estão congeladas há 5 anos. Então, com isso, como você falou, você tem um atendimento de 60 crianças com 30 mil por mês. Então, isso dá o quê? E aí, são crianças, vou dar o exemplo meu pessoal lá da Margem da Linha. Com a gente, do Centro Juvenil São Pedro. Do Centro Juvenil São Pedro. As nossas crianças entram tomando café da manhã, passam a manhã com a gente, né, nas oficinas, no esporte, nas diversas oficinas que a gente oferta, e saem almoçando.
E os que entram à tarde entram almoçando e saem lanchando no final da tarde, e isso com todas as demais atividades que acontecem entre uma coisa e outra. E vocês lá hoje atendem 60? Não, a gente atende muito mais porque a gente tem outras fontes de captação. A gente tem o convênio com o Fundo da Infância, a gente tem um outro projeto financiado pelo Amigo de Valor, que é do Santander, a gente financia com recursos próprios da nossa mantenedora dos salesianos uma outra quantidade de crianças e pagamos os nossos funcionários com recursos próprios para que a gente possa manter. Quantos funcionários são hoje lá, são no centro? A gente tem hoje 17 colaboradores, então são 17 salários, mais 140 crianças, né, funcionando na sua capacidade máxima, mas fazendo diversas formas de captação. Mas eu quero dar um exemplo seguinte: a gente fecha, com esse recurso do Fundo da Infância, a gente fecha no vermelho R$4.000 só com alimentação. Então a nossa mantenedora tem que complementar todo mês R$4.000 só em alimentação, porque foi uma per capita de 5 anos atrás, quando o arroz custava R$2,60, quando a carne custava R$9 do quilo de carne de segunda. Então você tem hoje a carne de segunda a R$26, o arroz a 3, 4 vezes mais esse valor. Então só de alimentação, sem contar salários, sem contar os outros insumos de energia elétrica, de água, sem contar todos os demais insumos que todos subiram, você tem um valor que está aquém. Então todas essas organizações que você leu aí fazem um ano inteiro campanhas de captação, campanhas de arrecadação junto à comunidade, buscam outras fontes de financiamento para conseguir arrecadar. Significa o quê? Que ontem a gente deu um passo muito importante, quando a gente garante 12 meses, que a gente garante que essas crianças não vão ficar desprotegidas. E a Band fala que garante no papel, que, né, as parcelas vão ter que serem pagas, né, em dia, inclusive. Né? Exatamente. Mas a gente tem conquistado isso, a gente tem conseguido manter as parcelas em dia. Só uma ou outra organização que às vezes tem problema na sua prestação de contas, às vezes um atraso aqui, outro ali, mas que consegue manter em dia, mas que a gente precisa avançar na discussão, e para isso a gente conta com os representantes do governo no Conselho, com o próprio prefeito Vladimir, porque esses recursos, embora muito importantes e embora tendo sido muito difícil conseguir chegar a esses 4.700.000, eles precisam avançar. A gente precisa avançar porque essa per capita, tanto de quem faz atendimento de criança com deficiência, tanto das demais organizações que desenvolvem os outros trabalhos, ela já é deficitária. A gente precisa avançar para que o atendimento para que de fato possa ser uma parceria. Eu não posso fazer uma parceria com você e impor a você que você faça uma parceria no qual você vai fechar no vermelho todo mês, porque aí não é parceria, aí é um acordo que não é parceiro com a organização. Então a gente precisa avançar para uma discussão orçamentária que preveja que essas organizações possam desenvolver para o ano de 2024 os seus trabalhos com uma per capita reajustada, com uma per capita que preveja, né, não só a ampliação para um número maior do que 60 crianças e adolescentes, mas também com uma per capita que permaneça, que seja possível de ser financiado os salários reajustados, com a alimentação que teve todos esses reajustes. Então, a gente precisa, vai ter ao longo desse primeiro semestre de 2023 um importante debate que vai envolver, claro, os representantes do governo no Conselho, para que a gente possa ter, do ponto de vista orçamentário, para que a gente possa prever na lei orçamentária que vai para a Câmara agora no primeiro semestre, um valor que represente os desafios que foram previstos lá no PPA, ou seja, que possa ter um valor que seja significativo. E aí, quando a gente entra nesse debate com o governo, todo ano a gente lança esse desafio, Rodrigo, que é o desafio de comunicação. A gente tem na nossa cidade uma possibilidade, esse número eu fui ver agora há um mês atrás, porque você tem no site da Confederação Nacional dos Prefeitos, das Prefeituras, uma ferramenta que você pode entrar, que você bota lá o município e eles te dão um cálculo da capacidade que esse município tem de arrecadar via dedução do imposto de renda. Nós temos, Cláudio, 16 milhões de reais para a infância e outros 16 milhões de reais para o idoso. Ou seja, são 32 milhões de reais que, se todo contribuinte da cidade de Campos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, fizesse na sua declaração a destinação para o Fundo da Infância e para o Fundo do Idoso, você imagina nunca mais você ouvir Monsenhor Severino, Asilo do Carmo, fazendo uma campanha de arrecadação. Posso pegar um gancho no que você está falando e te interromper? Pois não. Me perdoe. É porque eu acho muito válido o que você está falando, mas, sobretudo, até o professor Carlos Rezende colocou aqui no privado,
há entre essa lei e a realidade do empresário de colaborar ou de pedir ao contador dele para designar esse percentual, né, de imposto para essas entidades, assim, há uma distância muito grande, há um hiato muito grande, porque falta de informação. Isso. Então, assim, mas a primeira coisa, Cláudio, que a gente tem que dizer para o empresário, que é o grosso disso daí, é o seguinte, que esse dinheiro não vai para o caixa da prefeitura. Não é eu não estou destinando meu imposto de renda para o caixa da prefeitura. Então, mas vocês esse dinheiro vai direto, focar nisso, cara. Esse dinheiro vai direto para a conta do Fundo da Infância. Esse dinheiro vai direto. Onde fica o Fundo da Infância? Esse recurso, essa federal? Conta. Não, essa conta que é gerida pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança. É um municipal. Mas ele quando ele não entra no caixa único da prefeitura, ele fica no Banco do Brasil para financiar essas ações. Então o empresário tem que ter o seguinte parâmetro. Se eu direcionar 3% do valor devido para o imposto de renda, do valor qualquer maneira devido, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Isso. Esse dinheiro não é estornado para ele. Ele não está gerando um centavo a mais de custo para a sua empresa. Ele está pegando 3% do seu valor. Que ele ia dar direto para o governo. Isso, que ele ia ter que fazer o DARFzinho dele lá para o governo federal. Ele está pegando 3% desse valor e está direcionando para o Fundo da Infância. Não vem da restituição dele. Não. Na verdade, para quem tem restituição, aumenta a sua restituição. E a gente chegou num ponto hoje da tecnologia que os contadores, que a pessoa física, por exemplo, tem muita gente, pessoa física, que faz seu próprio imposto de renda. Pessoa jurídica é mais difícil. Mas o programa da Receita, ele é intuitivo. Ele te diz lá, dentro do programa da Receita, quanto que você pode deduzir do seu imposto fazendo a doação. E se você decidir deduzir 3% para a infância, 3% para o idoso, ou só para um ou só para outro, ele emite um DARF na hora para você. Ele emite um DARF na hora que você termina de fazer ali a sua declaração. É como se você emitisse o DARF quando você paga, você emite o DARF dos 3% e destina os seus 3% para o Fundo da Infância, e esse valor é abatido imediatamente do valor que você teria que pagar para o imposto de renda, ou aumentando o seu valor de restituição para aquelas pessoas que têm restituição. E se tratando da pessoa jurídica, que é um volume maior, que é uma parte importante desses 16 milhões de reais, são de pessoas jurídicas, né, são das nossas grandes empresas da nossa região, que fazem a sua declaração pelo lucro real, Cláudio, e não pelo lucro presumido. Então estão fora daí as micro, pequenas empresas, estão fora todas aquelas que são pelo simples, mas as grandes empresas da nossa cidade, quando fazem essa dedução dos 3%, na verdade o que elas têm que ter em mente, que elas estão fazendo a dedução em prol dessas organizações que nós acabamos de ler, em prol da APAI, da Obra do Salvador, do Centro Juvenil São Pedro, do Lar Fabiano, do Bem Faz Bem. A gente está fazendo a dedução e está deixando o recurso que seria enviado para o governo federal para financiar essas ações, para ajudar Johnny William lá na Orquestrando da Vida, para o Erivelto lá da Bem Faz Bem, o Padre Wallace na Obra do Salvador, a Regina da APAI, a Naira da APAP. São essas organizações que vão ter o financiamento, e aí em outro patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique. A gente estaria falando de outro patamar de financiamento. A gente estaria falando aqui, sem dúvida, e a gente não abre mão em momento nenhum que o poder público se responsabilize. Nós não estamos falando aqui que o valor destinado do imposto de renda vai isentar o governo municipal de garantir os recursos que são necessários. A gente vai brigar sempre para que essa verba seja, inclusive que a lei diz isso, que você não pode ter de um ano para o outro diminuição de investimento, né? O Ministério Público fiscaliza muito de perto isso, mas a gente está dizendo de uma possibilidade de ampliação, porque, por exemplo, há muitos anos o Fundo da Infância não realiza campanhas de esclarecimento. Campanha de esclarecimento contra a violência, contra a evasão, campanha de esclarecimentos sobre a adoção, campanhas de esclarecimento que são responsabilidades do Conselho Municipal de Direito da Criança e que não são feitas por falta de recursos. Então, campanha de esclarecimento sobre a própria questão da dedução do imposto de renda. Então, por exemplo, são muitas responsabilidades. As capacitações com o sistema de garantia de direitos. Nós tivemos, por exemplo, agora, recente, uma mudança
no Estatuto da Criança e Adolescente e no Regramento Geral, que foi a lei do menino Henry, que modifica o Estatuto da Criança e Adolescente, que antes, no Estatuto da Criança e Adolescente, a gente só tinha a responsabilidade obrigatória de quem trabalhava em unidade de saúde e educação. No caso, o vereador Jarinho, né? Que se presenciasse uma situação de violência, tinha que notificar. A lei do menino Henry, não. Além de tornar o crime de maus tratos contra a criança hediondo, coloca a responsabilidade para todos nós. Todos nós agora, independente de trabalharmos em educação e saúde, se tivermos notícia de criança que está sendo vítima de violência, nós temos a obrigação de notificar. Então, ou seja, e nós temos que divulgar isso, e ou seja, são campanhas e capacitações que a gente tem que fazer, e o Conselho teria que estar fazendo, e não faz por falta de recurso. Então, são recursos, Cláudio, que se viessem para o Fundo da Infância via dedução, a gente estaria ampliando não Muito só mais. os projetos financiados, as campanhas de capacitação, as campanhas de divulgação, que a gente estaria fazendo muito mais. E só para a gente ter ideia de como que esse Conselho da Direito da Criança ele é importante e ele foi referenciado nisso, tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, que, por exemplo, esse ano é um ano fundamental que, por exemplo, no segundo semestre, é o Conselho de Direito da Criança que organiza a eleição do Conselho Tutelar, que é uma grandiosa eleição. Nós temos nos últimos 15 anos, nenhuma eleição no Conselho Tutelar teve um número de candidatos menor do que a anterior. Todo ano a gente tem um número de candidatos maior e um número de participação dos eleitores muito maior, porque é a única eleição que é optativa, o eleitor vai se quiser. Mas há 4 eleições. É democrática, né? Há 4 eleições consecutivas que o número de eleitores só cresce. Então, só para você ter ideia do tamanho do desafio de organizar uma eleição sem a estrutura do TRE, sem a estrutura da Justiça Eleitoral, mas com o apoio da Justiça Mas tem Eleitoral. urna eletrônica ou é Tem no urna papel? eletrônica. Já na última eleição nós já tivemos urna eletrônica, foi a primeira eleição há 4 anos atrás que nós tivemos com a colaboração da Justiça Eleitoral, urnas eletrônicas, tivemos uma ampliação do número dos locais de votação, mas só para você ter ideia, e esse ano a gente vai enfrentar novamente esse desafio, porque a gente tem que estar preparado para receber um número maior de eleitores, ampliar o número de locais de votação. Quando acontece a eleição, geralmente? Ela acontece de forma unificada no segundo domingo de outubro. Acontece de forma unificada em todo o Brasil. É a mesma data para todas as cidades brasileiras. Mas antes, o processo começa agora. Na próxima plenária do Conselho da Criança, a gente já vai tirar a comissão eleitoral. Esses processos, a gente tem que garantir o processo as regras do processo de inscrição, as fichas dos candidatos a Conselho Eleitoral são analisadas uma a uma. E para isso a gente não tem inteligência artificial, é trabalho manual e voluntário da Comissão Eleitoral, porque o candidato tem que ter idoneidade, o candidato tem que ter experiência comprovada, e esses requisitos para ser candidato a conselheiro tutelar são analisados um a um, e todos esses são desafios. E a pessoa pode concorrer até quantas vezes? Ou não tem então, até 4 anos atrás, nós tínhamos uma limitação na lei que dizia que cada conselheiro tutelar poderia ser eleito uma vez e reconduzido uma vez. Essa lei caiu, foi modificada e agora a gente não tem mais limite para o conselheiro tutelar, ele pode ser reconduzido como qualquer outro cargo eleito, né? É a comunidade que decide, né? Se esse conselheiro tutelar tem um trabalho que é reconhecido e que precisa ser reconduzido. Como se fosse então um vereador. Como se fosse um vereador. Porque e o aí, executivo tem que trocar, não pode, né, Cláudio? Exatamente. E aí a população tem que ter essa noção, e são campanhas de capacitação, são campanhas de divulgação que fazem isso, de que eu não posso votar no meu amigo, não posso votar no que o fulano me indicou, eu tenho que votar naquela pessoa que tem experiência e serviço comprovado. Porque a gente, inclusive, tem algumas reclamações que muitas vezes tinham, assim como aconteceu em eleição para diretor de escola, acontecia para o conselho de um vereador abraçar determinado candidato. Nós tivemos candidatos impugnados na última eleição por prática de crime eleitoral. Doação de cesta básica. Então, assim, nós chegamos É igual a eleição do você foi... Ah, meu Deus do céu, do Conselho Tutelar? É isso que está falando. Perdão, desculpa. É dele. Aí, Rodrigo. É disso que nós estamos falando. Nós tivemos na eleição do Conselho Tutelar, como a eleição de diretor de escola, práticas que se reproduzem na sociedade, né, nas eleições normais, assim, nas eleições eletivas. Nós tivemos práticas de condução de eleitores, de doação de cesta básica, práticas que foram coibidas tanto pela Comissão Eleitoral quanto pelo Ministério Público. Esse candidato, por exemplo, que foi cassado, quem verificou in loco, ou como diria o nosso político lá da Baixada, in loco, no local, meu primo. Deve ser de Rodrigo também, que é Gonçalves, né?
Vocês são primos? Não sei, eu sou lá do lado de Santa Maria, Santo Eduardo, Morto Cor, aquela região de lá. Não, eu sou da Baixada mesmo. Eu sou Os parentes andam, né, filho? O Gonçalves é da Baixada mesmo. Mas esse candidato que foi caçado por essa prática de compra de votos via cesta básica, quem verificou foi a própria promotora. Então, que esteve no local e verificou essa prática abusiva e coibida pela lei. Então, nós vamos ter... Olha o tamanho do desafio que nós vamos ter para o segundo semestre, o tamanho do desafio do Conselho de Direito. Então, assim, a importância da gente ter um Conselho de Direito com a participação da sociedade, com representantes do poder público, que de fato... Só para entender, o Conselho Municipal dessa vez está agora com o poder público. A presidência do Fabiano, que é o presidente Fabiano de Paula, que é o presidente da Fundação Municipal da Infância. Ele nessa gestão, ele acumula a presidência da Fundação com a presidência do Conselho. Até quando? Começou agora? Até o final desse ano. Não, começou no passado, ele vai até o final desse ano e ele tem tido uma postura muito respeitosa, tem conseguido conduzir de uma forma muito respeitosa todo esse debate, e a gente tem conseguido manter um canal de diálogo aberto com o poder público via a presença do Fabiano. Mas são muitas responsabilidades, são muitas... e por isso que a gente está projetando esse segundo semestre de muito trabalho para o Conselho Municipal de Direitos da Criança, e você vê que a sociedade civil que participa do Conselho de Direito da Criança, Cláudio, além de ter o seu trabalho, de manter o seu trabalho, Rodrigo, lá nas suas comunidades, ainda participa de forma voluntária com todos esses desafios, né? Com todos esses desafios, como será esse ano na eleição do Conselho Tutelar, que a gente já projeta ser uma eleição de muita participação, tanto pelo número de candidatos, quanto pelo o número de eleitores. E aí, voltando, Cláudio, só para fechar a questão da dedução do imposto de renda, está planejada agora para o final do mês de fevereiro uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, proposta pelo vereador Leon, que é um vereador que até a legislatura passada estava lá na Comissão de Minorias e que acompanha muito de perto essa questão das crianças com deficiência e que se interessou por esse debate. Então a gente vai ter... Ele tem um filho, acho que com autismo, né? Exato, e aí participa muito ativamente. E aí quando a gente falou com ele, olha, vereador, a gente está aqui nessa... penimba aqui por causa, né, para conseguir alcançar o valor orçamentário, mas a gente tem um valor muito maior que a gente poderia estar brigando, né, para captar. E aí ele se interessou, estudou esse processo de captação, propôs uma audiência pública na Câmara dos Vereadores que deve acontecer agora no início de março, e que vai buscar todos esses atores, o Sindicato dos Contadores, vai buscar o CDL, a SIC, vai buscar todos esses interessados, as organizações, vai buscar o próprio Poder Público Municipal. O que a gente pode fazer de campanha de comunicação, de esclarecimento, cartilha? O que a gente pode fazer para facilitar ao máximo essas pessoas, né, tanto doadores físicos, servidores públicos, como que a gente pode fazer para que essas pessoas que podem fazer a sua dedução, mesmo que a minha dedução lá no meu programa de imposto de renda deu que eu posso doar R$200, mas R$200 de 100 mil pessoas né? Você tem um valor significativo. Sim. Isso é tanto válido tanto para o grande empresário quanto para o pequeno contribuinte de pessoa física, que também é muito importante. Então a gente está falando aqui de um recurso muito importante e de um recurso que precisa chegar. A gente abriu essa manhã de hoje falando aqui do processo de violência. Esse processo de violência ele cresceu muito porque ele estava subnotificado durante todo o período da pandemia, quando os equipamentos públicos permaneceram fechados, né? Tanto as creches, escolas, quanto os CRAs e CREAs permaneceram fechados durante um tempo e depois funcionando de forma híbrida. E essas crianças ficaram muito desprotegidas. Nós estamos falando, né, de violência doméstica, nós estamos falando de violência sexual. E de evasão escolar, porque muitos não voltaram ainda para o banco escolar. Muita criança acabou, adolescente principalmente, acabou desistindo nesse período, né, de frequentar a escola e não conseguiu retornar ainda. Nós estamos falando da maior lacuna educacional de todos os tempos da nossa educação. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando da volta à escola ou ingresso na escola de crianças e adolescentes de áreas periféricas e que não tinham recursos para acompanhar as aulas e que ficaram completamente sem aulas durante mais de 2 anos. Então nós estamos falando de uma geração
que está agora chegando ao 3º ano, ao 4º ano, ao 6º ano. Minha esposa estava falando ontem que ela trabalha numa escola do 2º segmento, de uma aluna que chegou ontem na volta às aulas e que não sabia escrever o nome completo, no 6º ano, na antiga 5ª série. Que ela pediu: minha filha, escreve aqui, bota seu nome. Isso virou comum. Não bota só o seu primeiro nome, não, bota o seu nome completo. E a tia, eu não sei escrever meu nome. Ou seja, além da aprovação automática, nós tivemos praticamente 3 anos de aprovação automática, 2 anos durante a pandemia e o ano passado. Então nós temos um déficit pedagógico seríssimo, o maior desses últimos anos. O maior, provavelmente, os pesquisadores vão poder projetar isso, né? Já tem muita gente boa pesquisando sobre isso, sobre os impactos nessa defasagem educacional. A Unesco já vinha alertando isso no período em que essas crianças ficaram fora. E como que o poder público se preparou mal para aquele momento, demorou muito para reagir. Nós tivemos na nossa região demora na entrega de livros, demora na entrega das atividades. Da aula online. Interrupção da veiculação de uma ideia que no início eu achei genial, que era veicular via TV Câmara, que tem sinal aberto para quem tem TV digital, mas não foi uma coisa que teve continuidade. Ou seja, nós tivemos uma quantidade imensa, milhares de crianças e adolescentes que tiveram um déficit educacional significativo e que agora, esses 2 anos, 2022 e 2023, são anos fundamentais para fazer o diagnóstico educacional dessas crianças, e que as escolas têm que estar atentas, o poder público tem que estar atento, o poder público municipal, de que não dá para fingir que nada aconteceu, não dá para tocar o projeto pedagógico como se a gente estivesse voltando a uma volta às aulas simples, como se a gente estivesse desprezando esse quadro que essas crianças ficaram longe da escola esse tempo todo. Então, assim, é fundamental para garantir o direito à educação, que é o direito não só a estar matriculado, mas é o direito de estar matriculado e aprendendo. É preciso que cada escola tenha no seu projeto pedagógico essa sensibilidade de voltar atrás, de dar de recapitular, de fazer projetos pedagógicos para aquela realidade, não são realidades iguais. Área rural e área urbana e áreas periféricas têm realidades diferentes. Então cada escola tem que ter, e o poder público tem que incentivar, porque nessa hora não pode valer estatística, que estatisticamente acabou a defasagem de idade série. Estatisticamente é como se a gente tivesse resolvido o problema educacional por decreto. Por quê? Se você tem 3 anos de aprovação automática, some a defasagem de idade série, mas some artificialmente. Mas você não concorda sem que essas crianças estejam, de fato, pedagogicamente, com um nível de aprendizagem compatível àquele ano de escolaridade. Mas você não concorda que o único que não pode pagar por esse erro são as crianças? Daí a necessidade da aprovação automática, mas também a necessidade de um planejamento do tipo... Planejamento não dá para planejar mais, tem que executar. De um reforço, Sim. de um contraturno. Quando lá atrás... Se você, essa é uma discussão que remonta à década de 80, Cláudio. Se você quando fala da aprovação mesmo, automática, diz que a reprovação, a mera reprovação, ajudava a desestimular o aluno a continuar na escola, porque era aquele aluno que ficava 2, 3 anos sendo retido na mesma série. Só que ao invés de pensar... eu conheço bem isso. Só que ao invés de não, pensar... perdi uma vez só. Ao invés de pensar, por que esse aluno não está aprendendo... Só uma vez. E vamos pensar... E não sair da escola. Vamos lá. Ao invés de raciocinar, por que esse aluno está sendo retido? Ou seja, por que ele não está absorvendo o conteúdo necessário à sua fase de desenvolvimento? Ao invés de pensar nesse sentido, em que estamos falhando, em que a escola pode fazer para que esse aluno, na idade correta, aprenda, vamos passar ele por decreto. Quando criou-se a aprovação automática, na verdade, mascarou-se uma dificuldade que a gente tem, que uma parcela importante das nossas crianças não está aprendendo naquela fase de desenvolvimento. E é esse o desafio que a gente tem que ter. E aí, esse desafio que a gente tem que ter... Na Finlândia não tem essa história de prova mensal, prova CBQ. Mas se todo mundo aprendesse, Cláudio, se todo mundo tivesse aprendendo na idade correta, a prova seria o de menos. A reprovação, a mãe que está nos escutando, o familiar que está nos escutando, vai entender isso. Se meu filho estivesse aprendendo, se minha filha estivesse aprendendo, estivesse saindo de lá com todo o conteúdo planejado para que ele absorvesse naquele ano de escolaridade, a prova no final do ano seria só um detalhe. Detalhe. Agora, na verdade, a gente está falando que uma geração inteira
está sendo promovida de ano de escolaridade, e esse primeiro filtro do ensino fundamental é o 6º ano. E aí qual é a perversidade desse raciocínio? Eles chegam ao 6º ano com um índice de aprendizagem muito baixo. Esse menino e essa menina, já adolescente, já com 12, 13, 14 anos de idade, não resiste ao baixo letramento no 6º ano. E é por isso que a gente tem, se você for nas escolas públicas que tem o segundo segmento, você tem 9 turmas de 6º ano, 10 turmas de 6º ano, uma de 7º, uma de 8º e meia de 9º. Porque todos eles são retidos no 6º ano e dali eles vão para a evasão escolar. Dali eles não resistem, porque você, tendo baixo letramento, tendo baixo nível de escolaridade em relação tanto ao ensino da língua portuguesa quanto à matemática e as possibilidades das outras disciplinas que exigem esses conhecimentos, a evasão ganha. Quem ganha é a evasão. Porque esse adolescente ele sai da escola, porque ele não vai ficar lá o ano inteiro dentro de uma sala onde ele não consegue decifrar aqueles códigos que estão sendo escritos na lousa, no quadro negro, onde ele não consegue acompanhar pelo livro didático que é ele distribuído, e aí ele engrossa as estatísticas de evasão e depois vai engrossar as estatísticas da quantidade de adolescentes em conflito com a lei e assassinados, porque é disso que nós estamos falando. Sim, sim. A escola ela é um dos maiores fatores de proteção à vida. Esses adolescentes, quando você analisa o número de adolescentes que estão lá em regime fechado no Degase, ou quando você analisa os adolescentes que foram assassinados, isso no município de Campos, nós não estamos falando do Grande Rio, nós não estamos falando do ABC Paulista, nós estamos falando do município de Campos. Quando você analisa o perfil de cada adolescente que está no Degase, de cada adolescente que foi assassinado, a sua quase que totalidade ou estava fora da escola ou estava somente matriculado. Mas tinha um índice grande de defasagem de idade séria e um índice grande de defasagem pedagógica. Portanto, garantir de que essa geração de crianças não engrosse as estatísticas lá na frente de adolescentes assassinados ou em conflito com a lei, ou tão perverso quanto isso, exercendo funções de grande insalubridade, né? Funções de forte esforço físico e de baixíssimos salários, que é o que está reservado para essa geração com baixa escolaridade. Não são aqueles serviços que não requerem escolaridade. Então, quando você vai ver novamente as pesquisas que apontam isso aí, aqueles que estavam trabalhando como servente, como auxiliar de serviços gerais. Então, a gente ainda perde toda uma geração que podia estar economicamente ativa, sonhando em ser o que quisesse, e não pode sonhar em ser o que quisesse. E a gente tem um documentário muito bacana que fala sobre essa realidade educacional, que é Nunca Me Sonharam, e que esfrega na nossa cara essa crueldade de não garantir a escola pública de qualidade para todos, que é esse fato de que a gente vai negar a essas crianças e adolescentes o direito de sonhar. Porque quando é pequenininho, sonhava em ser juiz, sonhava em ser advogado, sonhava em ser médico, e aí a vida vem e não permite que ele sequer aprenda a ler e escrever, porque as políticas públicas não garantem nesse sentido. E aí que a gente entra no trabalho de todas as instituições que a gente falou, que entidades, porque muitas vezes elas oferecem nesse contraturno e a obrigação para que eles possam estar participando desses projetos é justamente exatamente. Quando a gente... É isso, Rodrigo. A gente, por exemplo, lá no Centro Juvenil, a gente, alguns anos atrás, colocou a idade de entrada no Centro Juvenil de 6, a gente trouxe para 4 anos. E aí a gente começou com essas crianças de 4, 5 anos a ter oficinas de psicomotricidade, de desenvolvimento, atividades voltadas para o desenvolvimento da psicomotricidade. Quando a gente foi fazer a comparação dessas crianças na escola onde elas estavam matriculadas, a gente foi conferir com as famílias e com as escolas, elas tiveram um desenvolvimento escolar melhor com as oficinas de desenvolvimento de psicomotricidade. Ou seja, essas organizações, quando essa criança está participando de oficina, quando essa criança está brincando, quando essa criança está participando de esporte, lazer, musicalização, arte, elas têm um desenvolvimento, uma vida escolar melhor, porque quando a gente fala de filhos da classe média, quando a gente está falando de pessoas mais abastadas, todo mundo garante o contraturno escolar do seu filho. Todo mundo bota seu filho na natação, bota seu filho na dança, bota seu filho em inglês, em línguas. Todo mundo garante um desenvolvimento em escolinhas de futebol. Quando a pessoa tem recurso, ela garante o contraturno do seu filho e praticamente uma escola de tempo integral.
né? Garante um acompanhamento escolar no contraturno. Então nós estamos falando que essas organizações, essas 13 organizações, na verdade, dão a sua contribuição para que essa tragédia que a gente está falando aqui não seja ainda maior. Porque fazem esse acompanhamento escolar, fazem esse trabalho de parceria com as escolas. Então nós temos, muito bem lembrado por você, Rodrigo, não pelo meu discurso aqui não, nós temos, de ponto de vista metodológico, comprovado de que essas metas são alcançadas, de que crianças e adolescentes que frequentam o contraturno escolar, nesses 13 projetos que a gente teve o termo de fomento ontem assinado, conseguem ter a sua vida escolar muito mais desenvolvida. E aí a gente está falando de aspectos escolares, aspectos de violência doméstica, de resolução de conflitos. Eu me lembro, numa das matérias que a Folha da Manhã teve lá no Centro Juvenil, uma das crianças falou isso: olha, na entrevista eu passei em casa a conseguir viver melhor com meu irmão e conseguir dialogar melhor com ele e ver que a violência não é a solução, que a gente pode conversar. Ou seja, esse trabalho é feito de forma incansável por essas organizações para resolução de conflitos sem uso de violência, para reflexão. É um trabalho de acompanhamento das famílias, é um trabalho que essas famílias, nós estamos falando dessas crianças, mas as suas famílias também são acompanhadas, as famílias participam de reuniões, né, mensais, bimestrais, semestrais, de acompanhamento. Então são famílias que durante o período de pandemia, nós, com essas organizações, em muitos desses bairros, a única cesta básica que as famílias receberam foram dessas organizações, porque durante a pandemia a gente converteu o alimento que seria feito das crianças nas unidades, mas como as unidades estavam com atendimento presencial suspenso, as cestas básicas e as cestas de alimento e as cestas pedagógicas foram convertidas e enviadas para a casa dessas crianças. E durante muitos meses, a única alimentação, o único projeto cesta pedagógica e de limpeza que chegou para essas famílias foram dessas organizações que converteram o seu atendimento para essas famílias. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é mais burocrática, técnica do que dos resultados das ações, que eu acho que também vale muito e é tão importante quanto você receber e prestar contas. A gente cobra muito das prefeituras, câmaras e de todos, inclusive das ONGs também, um portal de transparência, uma prestação de contas. Como que funciona isso nessas ONGs? Que, na minha opinião, até coincide aqui com o Maurício Batista, ele coloca que essas ONGs surgiram por falta de demandas que surgiram em virtude também da ausência de ações dos governos. Perfeito. E eu ainda digo mais, essas ONGs, elas são, ou estão, no caso de Campos, estão para a população, assim como os hospitais chamados de contratualizados, que para mim é contratados. Filantrópicos. E eles são contratados pela prefeitura e prestam o serviço à população. Então, essas ONGs também nada mais são do que deveria ser por simpatia, não por obrigação, mas assim como são os hospitais, um auxílio, porque se os hospitais contratualizados de Campos hoje pararem de atender, não quiserem mais, por qualquer motivo não quiserem mais, Santa Casa Beneficência, Plantadores de Cana, Álvaro Alvim, não quiserem mais atender, entra em colapso a saúde do município. Então, se vocês hoje pararem também de atender, quem vai atender? Então, mas por outro lado... Mas elas têm uma prestação de contas falando que... Mas por outro lado, eu quero saber essa transparência. Nós estamos há pouco mais de 10 anos sem nenhuma notificação do Tribunal de Contas. Primeiro dizer que todas essas organizações prestam contas mensalmente. E aí você presta conta de uma parcela, e aí é a prestação de contas dessa parcela que libera a parcela seguinte. Então você não tem essa história de ficar... Você presta conta para quem? Presta conta para o Fundo da Infância. O Fundo da Infância entrega essa prestação de contas para a Secretaria de Controle, que remete a prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado. E tem como ter acesso a isso? Você tem no portal da transparência a prestação de contas de todas essas organizações. Mas mais importante, e essas prestações de contas que são enviadas, estou falando isso porque é o seguinte, do que durante muitos anos o Tribunal de Contas teve com uma lupa aqui em Campos, por conta dessa época em que todo mundo fazia convênio direto com a Secretaria de Governo e era uma orgia, essa coisa de fazer convênio, nem sempre por razões republicanas. Então o Tribunal de Contas desenvolveu uma lupa para esses termos no interior do Estado. E há muitos anos,
arrisco dizer você há pelo menos 10 anos, que o Tribunal de Contas não faz nenhuma notificação para nenhuma dessas organizações, ou seja, as prestações de contas são corretas. E estou dizendo assim, e nenhuma organização dessa continua recebendo se ela não mantiver a prestação de contas em dia, porque você só consegue, recebe a primeira parcela, aí recebe a segunda, e se você tem que prestar conta da primeira, segunda para você liberar a terceira, e assim por diante. Ou seja, você não leva de um ano para o outro se você não tiver de um mês para o outro. Exatamente no final do ano, com a conta zerada, com a devolução de recurso, que pode acontecer devolução de recurso. Eu me lembro de uma organização que propôs fazer um curso pré-profissionalizante de padaria. E aí foi comprar o maquinário demorou a chegar meses, porque você tem isso, você compra, mas nem sempre entrega. E aí o salário que seria do educador para a padaria, não foi contratado enquanto o equipamento não estivesse lá. Então, no final do ano, teve um saldo a devolver. Por que teve um saldo a devolver? Porque a padaria não foi montada naquele tempo. Ou seja, mas não necessariamente porque não foi desenvolvido o trabalho, mas porque teve... Então, assim, ainda tem essa situação que a prestação de contas prevê o uso regular do recurso e até a devolução quando acontecem esses casos que são necessários. Mas são, como você falou, Cláudio, organizações que estão idôneas, históricas na nossa cidade, algumas que desenvolvem um serviço que não é prestado pelo Poder Público Municipal, como é o caso das APAES, né, da APAE, da APOE e da APAP, e outras que desenvolvem em áreas como a nossa lá do Centro Juvenil, como a Bem Faz Bem, como lá Fabiano, onde o poder público não chega nesses locais de periferia, ou quando chega não oferta o número de vagas que são suficientes. Então, é disso que nós estamos falando, de uma época da vida que precisa ser protegida, que está garantida na lei, e que toda a sociedade tem a responsabilidade, porque essa responsabilidade ela é compartilhada com todos nós, né? Tem a responsabilidade de zelar pela sua proteção. E é disso que nós estamos falando, e é disso que a gente agradece em nome aí do Conselho de Direito da Criança, da sociedade civil que participa ativamente, dessas 13 organizações. A gente agradece muito a possibilidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre esse serviço, um fragmento, né, pouquinho do que é desenvolvido por essas 13 organizações. A gente chegou aí na reta final, né? No finalzinho mesmo, agradecer a participação das pessoas na rede social, o Maurício sempre contribuindo, agradecer a Silvana Venâncio também, que deu a contribuição dela lá no Grupo Opiniões, e a gente acabou nem podendo entrar muito, né, a respeito da situação, mas eu aproveito para que você faça a ponte também aqui do nosso programa com essas instituições, com essas entidades, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada uma delas. Você fez hoje um resumo aqui, mas é importante a gente abrir espaço para que elas também possam, né, ter voz e convocar a sociedade para que entre nessa campanha, para que abrace e, acima de tudo, garanta, né, vamos dizer que essas entidades possam ter aí um atendimento cada vez maior, porque a gente está falando de recursos, recebeu recurso da prefeitura, as pessoas, né, aquelas pessoas mais ignorantes, recebeu recurso da prefeitura, precisa de ajuda. Não é assim, gente. A gente está falando de recursos que são destinados ao atendimento de 60 crianças e adolescentes, e a gente sabe que essas entidades acabam atendendo um número muito maior, então é sempre importante todo mundo estar colaborando, sempre, ajudando sempre, e aí a gente falou dessas ferramentas que são possíveis aqui, e assim que também tiver essa audiência pública aí já marcada, a gente deixa o espaço aberto também para a gente possa divulgar, né, Cláudio? Sim, trazer claro. mais detalhes a respeito dela, inclusive os resultados que ela pode trazer a partir dessas discussões. E eu queria só que você, para finalizar rapidinho, o fórum, como é que é esse fórum? Todo mundo, quem pode participar? Ele envolve quem, esse fórum da... Esse Fórum da Sociedade Civil é um fórum de defesa dos direitos da criança e adolescente. Podem participar organizações e pessoas. Ele se reúne não regularmente devido a esse caos nosso de agenda, né, de militância na política, mas ele, em tese, se reuniria todo mês. Mas aí a gente tem a participação dos conselhos regionais, das universidades. Então nós temos lá a participação no Fórum do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Regional de Serviço Social, da Universidade Federal Fluminense, da nossa UF Campus, que participa também ativamente, de organizações que não são financiadas, mas que estão lá participando diretamente com a gente e que podem entrar em contato com a gente via as nossas redes sociais, para que a gente possa ampliar cada vez mais a participação de pessoas que estão interessadas nesse Fórum da Sociedade Civil, da defesa do direito da criança e do adolescente. Perfeito. Muito bom, Renato. Você sabe qual a diferença do sol de Cabo Frio para outras praias? Não sabe? faço a menor ideia. É que lá a areia é muito branca, lá é uma terra que produz, aliás, lá é o mar que produz muito sal, né? Então, quando a pessoa vai a Cabo Frio, você já logo percebe a diferença, fica todo bronzeado, entendeu?
Gostou lá, né, o Rodrigo? Foi bom, foi bom. Passei de barco, tive o prazer. Eu fui criado lá, Rodrigo. Tive o prazer, eu sei, você trabalhou lá, já trabalhei lá em Cabo Frio, não, eu trabalhei numa ótica lá em Cabo Frio, é um espetáculo. Rende fotos na rede social bonita, né? Rende, tem um monte pra postar ainda. Eu nem vi, cara, eu só tô vendo ele apareceu aqui hoje todo bronzeado. E é sério, gente, a areia é muito branca. Fiz um passeio de barco, tive o prazer de quase nadar com os golfinhos. Espetáculo, foi muito bacana. Ilha dos Papagaios, você foi mais de 10 golfinhos lá. Ilha de Japonês. Não, foi para Arraial mesmo. Aí é espetáculo. Arraial é terra legal. De Beto. É Beto? Beto mora lá. Mora lá? Verão, vai pra lá, meu filho. Opa, então já tem pra onde ir no verão. Deve ter um puxadinho lá pra gente. Tá doido, porque é mansão ali no centro de Arraial. Só levar dinheiro pra deixar o carro no estacionamento lá. É R$30. Se quiser ficar inteiro, né? Aquela mansão que dizem que é de Ana Maria Braga lá no Ponta do Atalaia, na verdade é de Beto. De Beto. Construída lá no... Cheio de fósforo na mansão. Gente, ó, foi bom, é sempre bom. Cabo Frio, espetáculo. É bom, né? a gente dá uma maravilha. Uma passeada. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã também. Amanhã estamos aqui, firme e forte. Se Deus permitir. Renatão, valeu aí pela presença. Cláudio, sucesso Rodrigo, sempre. Nossos ouvintes, muito obrigado. É sempre um prazer estar de volta aqui. Muito obrigado pela essa manhã de hoje. Perfeito. Bom, 9h03, a gente volta amanhã, como já disse o Rodrigo, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.